E amigos, estes movimentos organizados no âmbito do Poder Judiciário, a associação disso, a associação daquilo, que vivem soltando comunicados, se autoacompliciando, se autoprotegendo, são ao mesmo tempo canais da politicagem interna desse submundo do espectro da Operação Lava Jato e integrante desta guarda pretoriana, também formada por jornalistas cebosos da mídia que atuam aí em regime de monopólio, protegidos pelo poder totalitário desse cartel mafioso que é a mídia brasileira, sempre prontos a atirar em quem desmonta esta farsa pelo mérito, desmonta pelo mérito essa farsa da perseguição insana, cruel, covarde, indecente contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra a ideia Lula. É tão somente isso. Fizeram aí recentemente uma reunião, 6 delas, falando absurdos, que não dá nem para reproduzir aqui, totalmente à margem da civilidade, à margem da democracia, à margem da lógica do direito, à margem do Estado Democrático de Direito. O advogado de defesa do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, soltou uma nota que desmonta isso com poucas palavras. Um trecho aqui, ele foi absolutamente no cerne da coisa, na essência do problema, que ele diz aqui que membros do Poder Judiciário e o Ministério Público não deveriam se unir por meio de associações corporativas para tratar de casos concretos em julgamento, até porque isso é incompatível com o Estado Democrático de Direito e com as garantias fundamentais que tais entidades dizem defender em seus respectivos estatutos. É isso, falando de Lula, TRF4, STF e tal. A lógica deles de justiça é perseguir o Lula, só isso. Justiça entre aspas, né? Essa história, agora, o que eles teriam a dizer, por exemplo, sobre esses casos e mais casos de corrupção? Esse caso do Marcelo Bretas, por exemplo, o juiz Marcelo Bretas da Lava Jato lá do Rio de Janeiro. Quem se surpreendeu com isso, essa corrupção do auxílio moradia, se surpreendeu porque quis. Eu falo quem é o Marcelo Bretas, não é de hoje aqui. A Folha de São Paulo publicou aí uma matéria dizendo que a sua esposa, que também é juíza, né? A juíza Simone Diniz Bretas, publicou no seu Facebook fotos da moradia deles, né, que diz aqui a Folha que o imóvel no bairro do Flamengo tem vista para o Pão de Açúcar, e ela recebeu vários elogios, né, que beleza aí esse lugar, morar num lugar desse e tal, né, e a Folha diz que um apartamento com as mesmas características está anunciado por cerca de R$4.000 por dia em um site de locação de imóveis por temporada. Agora é isso, o salário de juiz, dá para pagar isso? Pode ser que dê, não sei, eu estou aqui apenas perguntando, quanto ganha um juiz, quanto custa tudo isso, como é que é a história mesmo, Agora, é isso, não tem surpresa nenhuma, a mesma coisa do Sérgio Moro. Quem foi atrás dessas questões, todas essas denúncias e mais denúncias aí contra a atuação do Sérgio Moro? Eu tenho falado, por exemplo, tenho falado aqui, levantado dúvidas sobre esta relação promíscua com membros aí do espectro da Operação Lava Jato, com outros setores aí envolvendo a esposa do juiz Sérgio Moro, a advogada Rosângela Moro, e ele, o Sérgio Moro, toda hora lá, arroda aqui, o arroda ali e tal, o amiguinho dele, o Erivaldo Souza, lá do Roubo de Maringá, que eu tenho falado aqui reiteradamente. É isso, Como vive essa turma? Quanto ganham? Como ganham? O Poder Judiciário é intocável, está numa hierarquia acima do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Por que o Poder Legislativo tem que ficar sob crivo toda hora, o Poder Executivo e o Poder Judiciário não? O Marco Aurélio Mello, falei aqui que eu fiz um artigo recente, eu publiquei aqui recentemente o link de um artigo que eu fiz utilizando informações da revista Carta Capital de 2000, quando ele deu um habeas corpus para o banqueiro Salvatore Cacciola, que aproveitou o habeas corpus e se mandou do Brasil, banqueiro envolvido naquela lógica, o caixa preta do caixa 2, que eu falo aqui, da privataria, da evasão de divisas, de lavagem de dinheiro, e o Marco Aurélio deu esse habeas corpus, a revista Carta Capital foi entrevistá-lo, diz que tem uma big de uma casa em Brasília, que cria até animais, etc. Aí tem também um apartamento na Barra da Tijuca, que por coincidência fica ao lado de um apartamento, não sei como é que está hoje, ficava ao lado de um apartamento do Cacciola. E a revista pergunta se o salário de ministro dá para tanto. E ele responde que
há uma herança recebida do pai que deu uma ajudazinha. Essa gente sempre tem uma herança, uma ajudazinha daqui, uma ajudazinha dali, né? E enquanto isso vão fazendo as politicagens deles. Um outro caso aqui que ilustra isso que eu estou falando é da Denise Frossar, essa juíza aposentada, ficou famosa por perseguir os bicheiros lá no Rio de Janeiro, que depois ela se aposentou e se enfiou no mundo da direita e foi candidata a governadora do Rio de Janeiro por uma coligação de direita. Ela se filiou ao PPS, esse partido descaradamente de direita, neoliberal, a raiz do cabelo, né? E ela deu uma declaração para o jornalista Cláudio Humberto, do site Diário do Poder. Esse Cláudio Humberto é um dos jornalistas mais cebosos da história da mídia. Foi aquele porta-voz do presidente Fernando Collor de Mello, bem conhecido. E lá pelas tantas ela diz que, ela fala aqui da teoria das provas, que coincidentemente foi a pergunta que eu fiz na entrevista coletiva do Flávio Dino, governador do Maranhão pelo PCdoB, aquela entrevista coletiva que eu citei aqui. Vou deixar de novo aqui o link para vocês verem, que eu pergunto exatamente isso, se há materialidade nas tais provas materiais no caso do triplex do Guarujá. O Flávio Dino dá uma resposta muito interessante, não dá para detalhar aqui por causa do tempo e da complexidade do assunto. Eu vou deixar, portanto, aqui o link para vocês compararem o que ele disse com o que disse a Denise Frossar. A Denise Frossar, que a teoria das provas vem do direito romano, enfim, a questão da civilidade que eu falei aqui, que diz aqui ela, várias circunstâncias formam um indício, vários indícios formam uma prova. Do ponto de vista da materialidade, como explica o Flávio Dino, o que esses indícios apontam é a falta de provas. Vários indícios vão formando a falta de provas. Né? Não é um julgamento moral que se deve fazer. Né? Eu acho que foi assim que foi assado, como eles fazem. Né? É um julgamento moral que tem fundo ideológico, né? Que tem interesses politiqueiros. É por isso que eles fazem o julgamento moral. Roubou, é corrupto, não sei mais o que. O julgamento civilizado, democrático, tem que ser em cima da materialidade. É o que diz a teoria das provas. Mas enfim, é isso, né? Eles vão fazendo aí todas as suas maracutaias e aparecem como se fossem os paladinos da moralidade. Olha aí, é isso, né? Se eles querem discutir questões políticas de verdade, formam um partido, o Partido do Judiciário. Aí eu quero ver. À luz de um debate claro, com regras democráticas, minimamente democráticas, eles desapareceriam, seriam fulminados pela luz da verdade, pela lógica das coisas. Teriam que debater os seus comportamentos. Aí eu quero ver. Né? Aí que eu quero ver quem tem garrafa vazia para vender, como diz o povo. Agora, isso aí é a lógica da ideia Lula que eu venho falando aqui. Né? A ideia Lula é isso, né? A Revolução de 1930, a abolição, a proclamação da República, a independência, né? Enfim, a Constituição, as Constituições de 46 e de 88, né? A CLT, a Previdência Social, né? Tem tudo isso aí, tem a geopolítica por trás de tudo isso, o orçamento público, as estatais, as nossas riquezas nacionais, o nosso pré-sal, a nossa soberania, etc, etc, os interesses da direita brasileira, desse mundo da lama, o mundo da corrupção. Isso aqui é a ponta do iceberg que a gente pode entender por esta prática dessa ponta do iceberg todo o submundo que tem aí por trás deste golpe. É isso, né? Agora, é um espectro mesmo. A Carmen Lúcia, presidente do STF, foi lá naquele jantar organizado por este site aí, Poder 360, que é um ninho de cebosos. Né? Fernando Rodrigues, que saiu aí, era do Grupo UOL, tem o outro aqui da revista, era editor da revista Veja, já vou falar dele aqui, né, que ela foi lá, né, nesse jantar com empresários e com essa turma aí da mídia, né, falar o quê? Que se rever aquela história do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância seria apequenar o STF, mas o STF já virou um nanico nessa história toda aí. Né, nessa confusão toda, nessa politicagem, não pela entidade em si e por alguns dos seus integrantes, mas pelas práticas que vários deles têm adotado, né, sobretudo agora, no caso específico, a Carmen Lúcia. Quer dizer, em 2016, quando eles adotaram essa medida, não foi casuísmo? Eles não se apequenaram nisso? Né, como é que é? Quem é o guardião aí da justiça, da Constituição? O que diz exatamente a Constituição? Não seria isso que ela teria que responder? Não ficar fazendo declarações politiqueiras? Esta que é a questão. Né? É isso. Agora, esse Poder 360, eu ia falar aqui do ex-editor da Veja, Eurípides Alcântara, né? Que é um símbolo, né, do rola-bosta pretoriano.
O Paulo Nogueira escreveu sobre ele aqui quando ele foi demitido da Veja. Ele foi demitido porque deu aquela capa do Aécio e houve um certo atrito com as verbas de patrocínio que vinham do governo federal, né? E o Paulo Nogueira, né, já faleceu agora recentemente, desse Diário do Centro do Mundo, ele conhece muito bem isso por dentro. Eu acompanho o Paulo Nogueira há muito tempo. Quando ele era diretor, ele era editor da revista Exame, depois foi diretor do Grupo Exame, conhece tudo por dentro, né? Que ele disse aqui que a uma certa altura que o Eurípides Alcântara, né, fora um editor inepto e mal intencionado, né? Será lembrado como o pai do boi mate, a mistura de boi e tomate que a Veja publicou nos anos 1980, ao tomar como verdade uma piada de 1º de abril de uma revista científica americana. Foi ele quem editou esta aberração. Aí o Paulo Nogueira dizendo: o historiador e colunista britânico Paul Johnson disse que não há nada mais morto que um editor aposentado. Aí o Paulo Nogueira diz: sim, um ex-editor canalha. Que é isso que... Eu estou falando dele aqui porque ele escreveu um artigo dizendo que Lula não é um preso político, é um político preso. Olha aí, é a guarda pretoriana, é um típico rola-bosta dessa guarda pretoriana. Eles procuram com isso dispersar a esquerda. O jornal O Globo faz o editorial hoje, dizendo que, ridicularizando os apelos, né, que a defesa do Lula faz, inclusive na ONU, dizendo que isso pode inspirar manifestações de militantes, algum artigo militante no New York Times, no Le Monde ou no The Guardian, mas sem qualquer efeito concreto. É isso, né? A mídia daqui, né, faz o que ela está fazendo. Agora, lá fora, ele está citando aqui esses 3 casos, que artigo militante, que é contra eles é militante. É isso, né? É o totalitarismo, a ideia do totalitarismo. É que o New York Times, o Le Monde, o Guardian fizeram matérias aí pegando o mérito. É isso, quando pega o mérito, desmonta igual o castelo de areia, castelo de cartas, né? E diz, inclusive, o editorial do Globo, que dentro do próprio PT já há quem está abandonando o lulopetismo, é isso, procurando alianças para se reeleger, coisa do tipo, e dizendo que essa questão aí da dispersão da esquerda, que tem pré-candidatos, a Manuela Dávila do PCdoB, o Ciro Gomes do PDT, esse Boulos aí, que há um movimento aí, a mídia tem noticiado um movimento de aproximação dele com o PSOL e tal. Agora eu reforço aqui o que eu falei no vídeo passado. Há setores aí da esquerda que ainda não compreenderam, né, a essência do golpe, o que é o golpe. A necessidade de frente ampla, fica só defendendo a questão das eleições, esse democratismo, né, que chega a ser ingênuo. É por isso que eu falei aqui da candidatura da Manuela Dávila, que tem sido consequente na defesa do ex-presidente Lula, da ideia Lula, né, e consequente na denúncia do que significa essa perseguição insana, covarde contra o ex-presidente. Esse é um aspecto importante para a gente entender. A denúncia, o enfrentamento. Ela, como pré-candidata, tem uma posição estratégica fundamental para se fazer isso. Ao invés de se ficar atacando, porque dispersou isso, está pensando o quê? Em votos, em urnas. Não está pensando no golpe, não está pensando na frente ampla para defender a democracia, a volta da democracia, da vigência da Constituição. Um erro, né, que eu caracterizo aí como uma certa infantilidade histórica que tem aí em setores da esquerda. A esquerda tem que ser consequente, tem que pegar as coisas pelo mérito, né, e não ficar somente aí nas aparências, porque nas aparências é facilmente ser enganado. Essa que é a questão. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.